Doutor Regis, passando aqui para a tua prática no dia a dia, quando você vê os fenômenos psiquiátricos, então quando a gente está falando ali esquizofrenia, ou a gente está falando depressão, ansiedade, bipolaridade, aí, quais são os tratamentos em geral que ao longo desses anos você tem tido mais sucesso de tratar através de uma intervenção metabólica, aí, uma alteração na dieta das pessoas, até no estilo de vida, daí a gente está indo até um pouco além, mas eh, quais são esses fenômenos psiquiátricos que você tem tido mais sucesso? E os que têm tido menos sucesso aí? É interessante, assim, porque, assim, grande parte da psiquiatria metabólica tem a ver com a terapia cetogênica, né? É a pedra fundamental das intervenções. Não é a única coisa, não é o que a gente faz sempre. Assim, nem sempre a prescrição ou a sugestão é a cetogênica, e quando a gente faz cetogênica, não é que a gente faça só a cetogênica, claro, tem outras coisas junto. Mas é assim, vamos dizer assim, o carro-chefe da psiquiatria metabólica é a intervenção alimentar, e dentro da intervenção alimentar a cetogênica tem um destaque, e tem um destaque pela potência de efeito que ela tem, né, pelo poder de efeito que ela tem. Quem trabalha com isso vai te dar uma resposta parecida com essa que eu vou te dar. A gente não... Que é exatamente o seguinte: não existem estudos em terapia cetogênica para todos os diagnósticos psiquiátricos. Tem. Mas não existe nenhum diagnóstico psiquiátrico em que a gente saiba que ela não funciona. Porque uma coisa é eu saber... olha, não tem estudo sobre cetogênica para toque. Outra coisa é eu dizer, bom, a gente estudou a cetogênica em toque e ela não funcionou. Assim, não tem nenhum diagnóstico psiquiátrico em que a gente saiba que ela não funciona. Não tem estudo para todos os diagnósticos. Agora, na prática clínica de quem trabalha com isso há mais tempo, a gente já viu diversos diagnósticos, diversos quadros clínicos diferentes melhorarem da mesma forma com esse tipo de tratamento. Então, assim, provavelmente as intervenções metabólicas têm o potencial de melhorar qualquer diagnóstico psiquiátrico. E aqui eu vou sempre fazer o asterisco que eu faço questão de fazer em algum momento das conversas que eu tenho, eu sempre faço questão de fazer esse asterisco, que é o seguinte: não é uma pílula mágica, não é um milagre, não é algo que, bom, eu vou fazer isso então eu vou largar todos os outros tratamentos e vou estar curado pro resto da vida. Não é. Nenhum tratamento funciona para 100% dos pacientes, nenhum. Não é diferente com a cetogênica. Essa é uma ressalva importante, porque às vezes eu vejo pessoas empolgadas dizendo, bom, então eu posso parar o meu remédio e vou começar a cetogênica, e o meu papel é dizer, calma, vamos com calma, vamos fazer uma coisa bem feita, passo a passo, enfim. Agora, o fato de dizer isso, né, de que não funciona 100% das vezes, que não é um milagre, não tira, assim, não invalida dizer que é algo diferente. Eu nunca vi nenhum tratamento parecido com esse, em termos de potencial de melhora, em termos do número de pessoas que melhoram, e em termos de poder promover uma melhora, mesmo quando todos os outros tratamentos não fizeram isso. Isso, para mim, é o mais fantástico da cetogênica, assim, é ver quadros que são refratários. Quer dizer, refratário é aquilo que não responde aos tratamentos. Teoricamente, não responde a todos os tratamentos. Então, isso é assim, isso é uma coisa comum, né, de ver pessoas que dizem, olha, eu estou fazendo tratamento para depressão, para transtorno bipolar, para toque, para ansiedade, para, enfim, há 5, 10, 15 anos. E já troquei de remédio inúmeras vezes, já fiz associação de remédios inúmeras vezes, já fiz terapia de um jeito, já fiz terapia de outro jeito, faço atividade física e não melhora. E aí a gente, quer dizer, enxergar essas pessoas melhorando vai dando cada vez mais a noção para nós do potencial que essa terapia tem. Então, assim, não tem um quadro, sabe? Não é uma coisa que, bom, pacientes com depressão melhoram muito mais do que outros. Pelo que a gente tem de conhecimento até agora, e mesmo de pesquisas, parece que a melhora é meio Generalizada. generalizada, parecida para todos os diagnósticos. E é super importante fazer esse caminhar que você está falando, que assim, não é uma panaceia para resolver tudo e todos os males do mundo. Mas acho que é sem dúvida nenhuma uma ferramenta super potente, se bobear, a mais potente de todas, para a maioria das pessoas, não para todas, e que foi ignorada durante muito tempo. E a gente agora está começando a implementar, então é mais uma ferramenta no teu arsenal, no dia a dia aí. Como você estava comentando, você está na psiquiatria clínica, então
Tem pessoas que estão sendo medicadas, não dá para cortar um medicamento de uma hora para outra, ou, como foi comentado, você está fazendo o tratamento psicanalítico da pessoa, de psicanálise. Então, é mais uma ferramenta que vai ao lado que pode fazer com que, ao longo do tempo, você consiga fazer o phase-out total de remédios, ou diminuição enfim, acho que isso é super importante para o público em geral conseguir entender, né, doutor? Assim, é justamente isso, quer dizer, é mais uma ferramenta. O que acaba acontecendo na prática? Bom, muitas vezes é a ferramenta que vai promover uma melhora significativa quando as outras ferramentas não promoveram. Agora, isso não significa que eu sou contra as outras ferramentas, às vezes isso é um debate que se instala, né? Os remédios são ruins, os remédios atrapalham, eu sou contra remédio, né? Às vezes me perguntam isso, né, se eu sou contra remédio. Eu acho engraçada a pergunta, porque o remédio é uma ferramenta. Eu não posso ser contra a ferramenta, eu posso ser contra o uso indiscriminado dos remédios, eu posso ser contra o uso dos remédios como ferramenta principal nos tratamentos psiquiátricos. Tudo isso eu posso ser contra, e a maioria dessas coisas eu sou contra, inclusive. Eu acho. Sou contra e não por ideologia, sou contra porque eu acho que não é produtivo, Não que não é funciona, útil. né? Exatamente. Agora, eu não sou contra remédio. Os remédios funcionam muitas vezes. O que acontece com muita frequência? Uma pessoa chega até mim porque ela está fazendo um tratamento há X anos e não está melhor, né? Ou não está como ela esperava que tivesse, não tem uma melhora significativa. Então, ela quer fazer uma terapia cetogênica, metabólica para melhorar aquilo. Ótimo, acho excelente. São justamente os casos que eu gosto de trabalhar, que eu vejo funcionar, tá tudo no lugar. E a pessoa está tomando lá os seus 2, 3 remédios que ela toma há algum tempo. Bom, obviamente, esses 2, 3 remédios que ela está tomando não está resolvendo completamente o problema, ela não está bem. Agora, o que eu fico pensando? Será que ela não estaria pior sem esses remédios, no momento que ela chega até mim? É muito provável que sim, né? O que significa retirar os remédios de uma hora para outra? Um risco de uma piora, um risco de uma síndrome de retirada, um risco de uma recaída, por exemplo. Então eu sempre falo para a pessoa, digo, olha, o remédio não está resolvendo o teu problema, mas seria pior sem ele. Então a nossa primeira conduta não vai ser começar a tirar remédio. A não ser pontualmente alguns remédios que tenham muitos efeitos colaterais. Mas eu falo para a pessoa o seguinte, eu preciso primeiro te oferecer um tratamento diferente. E a gente precisa primeiro ter a ideia clara de que esse tratamento está sendo de fato eficaz, e aí a gente começa a ter a possibilidade de começar a diminuir os remédios. Mas a diminuição dos remédios, eu sempre digo que, assim, toda pessoa que chega até mim se propondo a fazer uma terapia cetogênica bem feita, eu acho que ela tem todo o direito de querer ficar bem sem remédios, ou com pouco remédio. Acho que esse objetivo, essa aspiração é legítima e todo mundo pode ter. Se isso vai ser possível ou não, não sei, né? Obviamente eu não posso prometer isso. Agora, o início da retirada dos remédios vai ser uma consequência do sucesso da terapia metabólica, e não o contrário. Então a gente precisa primeiro implementar alguma coisa que funcione e depois começar a retirar os remédios. Então, eu acho que essa ressalva é importante eu fazer e deixar claro, assim, porque, de novo, para não cair nessa panaceia, de que, bom, então agora esses remédios não servem para nada, esses psiquiatras antigos são tudo cabeça fechada, que estão querendo, na verdade não querem que eu melhore, só querem me entupir de remédio, e agora eu descobri uma coisa aqui que eu vou largar todos os remédios e vou... As coisas não são assim. É ser contra o remédio como panaceia também, né? A gente tá falando, se a gente não acha que as questões metabólicas, arrumar as questões metabólicas via dieta, principalmente a dieta cetogênica, também não é uma panaceia, os remédios também não são. E, infelizmente, eles são tratados muitas vezes como uma panaceia, uma resolução para tudo. E, como você estava comentando, o primeiro ponto de caminho é mais remédio, né? E, doutor, um ponto que eu tenho visto aí nos últimos tempos, o pessoal falando o uso da dieta cetogênica até, ou uma dieta menos inflamatória para distúrbios como o autismo. É algo que tem crescido essa discussão? O senhor mesmo teve alguma experiência com isso? Viu efeitos disso daí? Tem acompanhado algum ponto? Sim, a discussão tem crescido, as pessoas têm se interessado mais. Especificamente para o autismo, assim, tem alguns estudos que já mostram benefícios da dieta cetogênica. Eu já tive alguns casos, como eu não trato crianças, eu não tive muitos casos, né? Mas eu já tive contato com casos e já orientei a terapia cetogênica de crianças com autismo, e que foi muito interessante porque teve uma resposta muito, muito boa, assim. Especialmente crianças que têm
muitas crises de agitação, muita agressividade, muita irritabilidade, que são coisas que podem acontecer. É muito comum, ou é comum no autismo, a comorbidade com epilepsia, né? Então, nesses casos também a cetogênica é bastante interessante. Sobre o efeito da cetogênica nos casos de autismo, assim, já vi isso na minha prática e tem estudos que mostram, estudos pequenos ainda, mas que mostram um benefício, um potencial de benefício bem interessante. A dificuldade, especificamente com o autismo, é que é muito comum que as crianças com autismo tenham uma seletividade alimentar muito grande, né? Às vezes com texturas, às vezes com coisas que incomodam, com gostos. Então, nem sempre é fácil a gente conseguir modular a dieta, né? Eu digo os nutricionistas, que é quem faz, quem prescreve a dieta, né? Mas a gente trabalha sempre em conjunto. Nem sempre é fácil a gente conseguir modular e ajustar a dieta de uma criança com um transtorno do espectro do autismo. Então é sempre um desafio fazer isso. Muitas vezes é um desafio. Mas nas situações em que isso é possível, é um tratamento assim, muito interessante.